Pode começar. Tá mudo? Boa noite. É, a meditação que eu trouxe para nós refletirmos nessa noite é de um livro que eu estou lendo, Lições da Vida de Enoque, A Vida Devocional de Enoque. E na introdução desse livro é de Ellen White, né? É uma compilação de todos os textos que ela mencionou, né? Enoque. Está sendo muito bom. E é muito importante porque ele é um exemplo, né? Foi um exemplo para nós. Ela começa a introdução, né, dizendo que a própria atmosfera de hoje, da época dela, estava poluída pelo pecado. Então, imaginem na nossa época. Se na época dela, ela via que a atmosfera já estava logo poluída. Logo, o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a grande maioria dos que agora perecem, parecem ser genuínos e verdadeiros, provar-se-ão ser metal comum. Então, a gente está num mundo realmente que a atmosfera está poluída pelo pecado. E muitos não se veem necessitando, né, de ter essa comunhão íntima como Enoque teve com Deus. Então, irão as provas e essas pessoas vão se mostrar que são metais comuns, não são ouro, né, provado no fogo. Em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, ela menciona o caso de Eli. Eli, como todos já conhecem, ele estava ficando, lá na sua época também, estava muito corrupto dentro do santuário. Por quê? Porque os filhos de Eli não davam um exemplo bom, né? Eles eram corruptos. Eli sabia disso, já havia sido repreendido por Deus, e Eli foi frouxo, deixou passar o tempo, não corrigia a atitude dos filhos, né? E Deus, no verso 30 do capítulo 2, diz: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas aos que me desprezam serão desprezados. Então Deus diz para nós: aos que me honram, eu honrarei. Se nós desprezamos a Deus, Ele também vai nos desprezar. Ele quer, né, nos resgatar, Ele quer nos redimir. Mas se nós não queremos, e se a nossa vida segue num rumo em que não honra a Deus, Ele não pode fazer nada, porque Deus, Ele deixa nós no livre-arbítrio. Então, simplesmente, nós ficamos à mercê sem o seu cuidado. Aí ela disse o seguinte: já os juízos de Deus estão amplamente na terra, como visto nas tempestades, inundações, em terremotos, em perigo por terra e por mar. O grande eu sou está falando àqueles que estão anulando sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem então será capaz de subsistir? Agora é o momento para o povo de Deus mostrar-se fiel aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser o mais intenso possível e nossa coragem e firmeza mais inflexível. Então, a gente está vendo tudo isso acontecer, né? Os problemas na natureza, os problemas nas pessoas, na moral, cada vez mais corrupção. Então, os juízos de Deus já estão caindo. Mas como a gente leu num texto que foi mencionado na igreja, os juízos de Deus estão caindo agora, mas ainda com a sua mão de misericórdia. Mas chegará um momento que não haverá mais misericórdia. Então, como a gente deve se portar nesse momento, né? A gente deve ser inflexível no zelo, né? Na coragem e na firmeza.
diz que o teste certamente virá. O capitão da nossa salvação fortalecerá seu povo para o conflito em que deve se envolver. Isso está no Testemunhos, volume 5, na página 136 e 137, esses textos que eu li. Cada texto que eu ler da introdução, eu vou dizendo qual o livro, né? Se quiserem conferir. Mas nós vamos abrir, que é o nosso texto áureo, em Hebreus, no capítulo 11, de Hebreus, capítulo 11, o verso 5, que diz: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Eu pergunto para os irmãos: o que é agradar a Deus? Como a gente pode agradar a Deus? A gente sabe alguns versos de cor, principalmente em Hebreus mesmo, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, colocando isso na prática, seria, se alguém quiser comentar, seria agradar a Deus. Porque Enoque agradou a Deus. É, para mim, agradar a Deus realmente, como Enoque agradou, é viver na presença dele. Se nós conseguimos viver uma vida como se estivéssemos na presença de Deus, sempre, nós fatalmente vamos agradar a Deus. E aí ela diz o seguinte, Ellen White está na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus, na página 314, diz: é somente quando nos aproximamos de Deus e estudamos a sua palavra, bem como as vidas de Jesus e de homens santos do passado, que seremos fortalecidos para ter calor no meio da frieza e da apostasia que nos rodeia. Enoque, ele vivia a sua vida de comunhão, né, com Deus. E isso ele viveu por 300 anos, que a gente vai ver mais adiante. Então, como a gente agrada a Deus? Como Enoque, ele se aproximava de Deus. Aqui está dizendo que a gente deve se aproximar de Deus. E a gente agora tem a sua palavra, né? A sua palavra, por meio a Bíblia Sagrada e os testemunhos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, diz que é-nos requerido melhorar a cada dia. Mesmo neste mundo de pecado e dor, podemos, por fervoroso e perseverante esforço, subir para uma maior eficiência espiritual. Devemos agradar a Deus. Isto nós podemos fazer, pois Enoque agradou a Deus, embora vivendo em uma era degenerada, e há Enoque em nossos dias. Então, nós podemos ser um Enoque. No mundo que nos rodeia, de tanta corrupção, de tantos problemas, a gente pode ser como Enoque. Por quê? Porque se a gente agradando a Deus, buscando a sua palavra, a sua companhia, buscando fazer a vontade de Deus, refletindo o caráter de Cristo, e foi assim que Enoque não via a Deus face a face, mas ele entretinha essa comunhão com oração, refletindo, ele transmitia às pessoas de sua época também a palavra de Deus. O que ele recebera dos seus antepassados, e ele passava adiante. Diz que de Enoque está escrito: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E Ellen White dizendo dela, né? Estou confortada com a convicção de que o Senhor me fez seu humilde instrumento para derramar alguns raios de preciosa luz sobre o passado. A história sagrada relativa aos homens santos do passado é breve. A inspiração tem lidado com moderação em louvar as nobres ações e vida santa dos fiéis. Então, Enoque, sabemos pouca coisa. Quando eu vi esse livro, né, e quis comprar, eu comprei lá do IAG, que eles traduziram, eu disse assim, minha nossa, Enoque, eu sei tão pouquinho, né, é só lá em Gênesis, uns 3 versos, e em Hebreus, que ele está na coluna da fé, em Hebreus 11. Como é que foi feito um livro da vida devocional de Enoque? Claro que tem alguns textos que se repetem em outros capítulos, né? Mas tem muita coisa boa.
Eu estou gostando bastante. Tem muita coisa que, como a Ellen White disse, ela estava confortada por ela ter sido um instrumento, né? Ela ser humilde instrumento na mão de Deus para falar de pessoas do passado, porque o que está sendo dito aqui sobre Enoque é o que Deus mostrou a ela, né? Então, ela disse que se sentia confortada disso. E a gente pode ver nessas pessoas do passado, né, exemplos para que a gente possa também imitar. O maior exemplo de imitação é Cristo. A gente nunca pode esquecer disso, né? Um outro texto que esse que eu li foi SG 3 e 5. Aí eu não sei porque o livro deve ser em inglês, eu não sei o que significa essa sigla. Mas o próximo que eu vou ler, do Testemunhos para a Igreja, volume 6, 392, diz: o Deus que andou com Enoque era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era a luz do mundo, assim como é agora. Os que viviam naquela época não estavam sem mestres que o instruíssem na senda da vida, porque Noé e Enoque eram cristãos. Interessante, por quê? Porque Cristo estava com eles. A gente pensa que Cristo é só no Novo Testamento. Não, ele estava desde lá do passado. Desde que quando criou Adão, ele falava face a face, né, com Adão. Com o pecado, Adão não pôde mais ver a sua face, mas ouvir a sua voz. E através dos anjos também. Diz que o Antigo Testamento é tão verdadeiramente o Evangelho em tipos e sombras como o Novo Testamento o é, em seu poder revelado. O Novo Testamento não apresenta nova religião. O Antigo Testamento não apresenta uma religião a ser substituída pela nova. O Novo Testamento é apenas o avanço e o desdobramento do Velho. Então, é o desenrolar, né? O Velho Testamento é os símbolos e sombras que apontavam para Cristo. E o Novo é só o desenrolar do Velho, né? Cristo veio representar ao Pai. Enoque foi um representante de Cristo, tão certo como foi o discípulo amado de João. Aquele Deus que andou com Enoque era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquela comunhão que Enoque tinha, ele tinha com Deus Filho, né, com Jesus Cristo. Diz que Adão, Sete e Enoque. A esse que eu li, que Enoque andou com Cristo, assim como João, está na meditação matinal para conhecê-lo, 208 a página. E aí diz o seguinte: Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó. Por meio destes e outros dignatários, o Senhor tem preservado as preciosas revelações de sua vontade. São homens que receberam instrução de Deus, né? Que deixaram a palavra de Deus escrita para nós, e deixaram exemplos a ser seguidos, né? Enoque, ele tinha 65 anos quando ele teve seu primeiro filho. A Bíblia menciona lá em Gênesis, a gente pode ler, Gênesis 5, verso 21, diante, que diz assim, ó: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então, quando Deus o levou para si, Enoque tinha 365 anos. Mas diz que foi depois do primeiro filho, do nascimento do primeiro filho, ele teve uma visão como seria, né? Deus dando o seu único filho para morrer pela humanidade, dando a Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, daquela responsabilidade que ele tinha com aquele filho, ele começou a andar com Deus, ter uma vida realmente devocional a Deus. Ele não se misturava naquela era que ele vivia, daqueles homens de sua época degenerados, mas ele vivia à parte, mas ele ia também para falar para essas pessoas de Deus.
Então, Enoque andou com Deus 300 anos. Eu fiquei pensando, quantos anos eu andei com Deus? Será que eu ando com Deus? Isso é a reflexão, né, que a gente devia fazer, cada um de nós. Eu fui batizada, eu tinha 17 anos. Então, que eu estou batizada há 41 anos. Mas desses 41, quanto tempo que eu, né, andei com Deus, ou eu ando com Deus? Quanto tempo que eu tenho gasto, que não é gasto de desperdício, é ganho, né? Quanto tempo eu ganho com Deus, em comunhão com Ele, né? Estudando a Sua palavra, buscando o auxílio, levando essa palavra que eu aprendo a outras pessoas, né? Então, 41 anos que eu tenho de batismo e eu tenho que refletir isso. O que que eu posso ver na minha vida que eu possa ser um exemplo para outros? Diz que o Senhor tinha dado, isso está no livro SP 2:10. O Senhor tinha dado a conhecer Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão e os antigos dignatários, especialmente Moisés, que o sistema cerimonial de sacrifícios e sacerdócio de si mesmos não eram suficientes para garantir a salvação de uma só alma. Então, eles sabiam disso, e aquele sistema de cerimônias apontava para Jesus. Todo, desde lá de Adão, quando ele foi expulso do Éden, quando Deus colocou que ele teve que sacrificar o primeiro animal, que Deus fez roupas de peles para eles, para substituir aquela roupa de justiça própria, mas deu representava a justiça de Cristo, a pele daquele animal, que aquele animal representava Cristo, que viria. Então, tudo aquilo ali, em si, não salvava, né? Porque apontava para o futuro, para Cristo, aquele que salvava. No entanto, esse próximo está também, Sinais dos Tempos, de 1º de julho de 1887. Diz, no entanto, o mundo inteiro não era corrupto. Havia, né, um remanescente. Havia algumas testemunhas fiéis a Deus. Algumas. Matusalém, Enoque, Noé, muitos outros. Trabalharam para manter vivo na terra o conhecimento do verdadeiro Deus e para que a maré da perversão moral não avançasse. O que estamos fazendo nós hoje, em meio a tanta corrupção moral, para deter um pouco dessa maré? Essas pessoas do passado, que tiveram uma vida de comunhão com Deus, tiveram erros. Foram homens, né? Também como nós, mas que mantiveram a sua fé e a confiança em Deus. Eles procuravam deter essa maré de corrupção. Diz que a cada período, está em Obreiros Evangélicos, esse, página 13. Em cada período da história da Terra, Deus tem tido seus homens na ocasião propícia, a quem ele disse, vós sois as minhas testemunhas. Em todas as épocas tem havido homens piedosos que captaram os raios de luz, a iluminar seu caminho e falaram ao povo as palavras de Deus. Enoque, Noé, Moisés, Daniel e a longa lista de patriarcas e profetas. Estes foram ministros da justiça. Eles não eram infalíveis. Eles eram fracos e errantes homens, mas o Senhor operou por meio deles ao darem-se ao seu serviço. Então, eles se colocaram nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Diz que também nesse mesmo Sinais dos Tempos diz, os patriarcas e profetas eram homens representativos e por meio deles, de século em século, uma inundação de conhecimento foi vertida para o mundo. Adão, arrependido e convertido, era um cristão. Abel era um cristão. Enoque era um cristão. Noé era um cristão. Abraão era um cristão. Em tipos e símbolos, o evangelho foi revelado àqueles de dispensações anteriores. Então, sempre que eles sacrificavam aquele animal que representava a Cristo, eles eram cristãos, porque eles acreditavam em Cristo, eles acreditavam na redenção
que viria por meio do sacrifício de Jesus. Então, eles eram cristãos. Naquele tempo, como neste, havia duas classes, o justo e o ímpio. Enoque e outros caminhavam com Deus em retidão. Aí, para nós já indo para o final, eu gostaria de ler Gênesis 6, versos 5 a 7, e depois o verso 13. Tá? Gênesis 6, 5 a 7. Diz assim, ó, e o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto os homens como os animais, os répteis e as aves do céu, que me arrependo de os ter feito. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Para Deus dizer que, né, que se arrependia de ter criado o homem, para te ver na degeneração que se tornou aquelas pessoas daquela época. E às vezes, olhando para a nossa época agora, a gente vê isso também. Mas eu li, eu não sei se, vou ver na página aqui, 91.3, deixa eu ver se é esse texto, que é isso, esse texto mesmo, que eu às vezes penso assim, né? Ah, essa nossa época é pior do que aquela, é bem pior. Mas para Deus destruir todos os homens da face da terra, animais, répteis, nós sabemos que a família de Noé foi preservada, porque agradou a Deus, né? E Deus preservou as espécies dos animais, um par das espécies de animais impuros e 7 pares de animais limpos. E lá na Ellen White diz, na Manuscritos 43 de 1900, ela diz assim, ó, nunca houve e nunca haverá uma época em que a escuridão moral será tão densa como quando Enoque viveu, mantendo uma vida de irrepreensível retidão. Então, às vezes, que eu pensava, a nossa época é pior. Mas ela diz que nunca houve e nunca haverá uma época como a época que Enoque viveu. E ele se manteve puro no meio daquela humanidade corrupta, vil. Muitas coisas a gente pode só imaginar, porque a gente vê hoje o que acontece e aquela época era pior. Então, eu não consigo nem imaginar o pior, né? Mas era pior. E Mateus, para nós encerrarmos, gostaria de ler Mateus, capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24, o verso 37 até o verso 39. Nós conhecemos bem esse texto, né? Que como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ficavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nós estamos aguardando Jesus voltar. Estamos vendo que está chegando ao final, né? Que a paciência de Deus vai se esgotar, né? A porta da graça se fechará. Agora, os juízos de Deus, como eu li, eles caem, né? Que a gente já leu, são com a mão de misericórdia ainda, porque Deus ainda quer salvar. É como um aviso. Os juízos caem para que as pessoas despertem e busquem a Deus. E muitos não se dão conta disso, de que precisam buscar a Deus. Porque agora tem a misericórdia, Deus ainda está chamando, mas num dado momento isso vai se encerrar. Então, aquela geração lá anterior ao dilúvio, a nossa também está sendo comparada àquela geração. Mas, como Ellen White
inspirada por Deus, disse que a época que Enoque viveu não vai ter outra igual. Nós estamos tão corruptos quanto, mas lá ainda era pior. Mas Enoque se manteve com Deus. Ele se manteve fiel a Deus. Ele andou com Deus 300 anos. E isso Deus o quê? O tomou para si. Ele foi transladado ao céu, não passou pela morte. Ele também representa aqueles, os 144 mil, que não irão passar pela morte. Serão transladados para Deus. E esperamos muito breve, né, que isso aconteça, que Jesus volte logo. Mas a gente deve, cada dia, estar preparado. Só que não ficar para nós mesmos. Falar para as pessoas de que Jesus vai voltar, do que elas precisam, né? Para que elas possam estar preparadas para o encontro com Jesus, assim como a gente também. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém. Amém.